Boa tarde. Portanto, reportamos agora às contraordenações aplicáveis no âmbito da qualificação profissional exigível aos técnicos. Esta lei é uma lei recente, é a Lei 40 de 2015, de 1 de junho, que procedeu à primeira alteração e à republicação da Lei 31 de 2009. Ela entrou em vigor em 6 de junho do corrente ano. Aqui importa referir que, relativamente à Lei 31 de 2009, não estavam previstas contraordenações. Ou seja, a Lei 40 de 2015 introduziu um quadro sancionatório em que determina que a violação dos deveres por parte dos profissionais, os técnicos que são os autores de projeto, os coordenadores de projeto, os diretores de obra e os diretores de fiscalização de obra, a violação desses deveres constitui contraordenação. Portanto, isto foi um aditamento da Lei 40 de 2015 à Lei 31 de 2009, no seu capítulo 4º, que compreende os artigos aditados, que é o artigo 24A ao 24G, e que tem por título a fiscalização e sanções. A competência no âmbito desta lei é do INPIC, quer para inspecionar, quer para fiscalizar as questões relacionadas com a violação dos deveres por parte dos técnicos. Essa competência é determinada pelo artigo 24A. O número 2 deste mesmo artigo refere que as autoridades e os seus agentes devem participar ao INPIC as ocorrências de que tomem conhecimento, de que tomem conhecimento e constituam contraordenação nos termos da presente lei. Portanto, todas estas informações prestadas sobre as ocorrências de violação dos deveres por parte dos técnicos determinam depois ou a criação, se os elementos forem suficientes, de um processo de contraordenação ou, caso seja necessário, analisar a situação, proceder então a uma inspeção, uma fiscalização junto dessas situações. O artigo 24b, como está referido no slide, tem a previsão das contraordenações e que é o tal aditamento à Lei 31 de 2009, foi republicada pela Lei 40 de 2015. O que é que constitui contraordenação? Constitui a violação dos deveres, quer do coordenador do projeto, quer dos autores do projeto, que está definido no artigo 12, para o coordenador do projeto no artigo 9º, a violação dos deveres por parte do diretor de obra, quer para a obra pública, quer para a obra particular, está definido no artigo 14, ou 14º, e a violação dos deveres por parte do diretor de fiscalização de obra, também quer para a obra pública, quer para a obra particular, e estão definidos no artigo 16 e que iremos ver depois de seguida. Aqui, os valores das coimas aplicáveis em termos destas situações de violação dos deveres situa-se entre os 500 e os 8.350 euros e 40 cêntimos. Voltamos àquela questão de há pouco, que é um valor estranho, mas está cá definido. Quer a negligência, quer a tentativa são puníveis. A tentativa é punível com a coima aplicável à infração consumada especialmente atenuada. No caso da negligência, os limites mínimos e máximos são reduzidos a metade. Portanto, isto está também definido, quer no número 2 do artigo 24b, quer no número 3 do artigo 24b. A lei também define, no artigo 24d, que cabe ao INPIC a instrução e a decisão dos processos de contraordenação. Eu vou passar agora, relativamente a esta questão da violação dos deveres, para podermos verificar que tipo de deveres são estes. Portanto, tal como há pouco o meu colega falava, que estavam elencadas todas as situações, eu também tenho aqui todas as situações de deveres para cada um dos técnicos e vou só referir alguns. Portanto, porque depois isto é disponibilizado e terão a informação que está aqui nos slides. Portanto, os deveres do coordenador de projeto estão definidos no artigo 9º, para além de se considerar a autonomia técnica e as demais obrigações que assuma perante o dono de obra e as competências próprias de coordenação, ele tem a obrigação de representar a equipa de projeto perante o dono de obra, o diretor de fiscalização de obra e outras entidades. Tem o dever também de verificar a qualificação profissional de cada elemento da equipa,
tem ainda de assegurar a articulação adequada da equipa de projeto em função das características da obra. Entre outras, tem de atuar junto do dono de obra, colaborando com o autor de projeto. E vou passar ao seguinte, que também é uma continuação. Tem o dever de verificar o respeito pelas normas legais e regulamentares aplicáveis na coordenação da elaboração dos projetos, instruir o processo relativo à constituição da equipa de projeto. Tem outro dever, que é de comunicar, num prazo definido de 5 dias, a cessação de funções enquanto coordenador de projeto para os efeitos e procedimentos previstos pelo RJUE, ou, no caso do CCP, tratando-se de obra pública ou obra particular, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades. Portanto, estes são os deveres que, violados, constituem contraordenação e o processo é da competência do INPIC. Relativamente aos autores de projeto, os deveres estão definidos no artigo 12º desta Lei 40/2015, em que esses deveres, entre outros, têm o dever de subscrever os projetos que tenha elaborado, indicando o número de inscrição válida em organismo ou associação profissional. Tem o dever de adotar as soluções de concessão que melhor sirvam os interesses do dono de obra, garantir com o coordenador do projeto, na execução do projeto, a sua harmonização com as demais peças desenhadas e escritas necessárias à caracterização da obra, sem que haja duplicação desnecessária de documentação. Por outro lado, tem o dever de prestar assistência à obra. Também tem o dever, no caso da ação de funções, tal como foi referido há pouco, de comunicar no prazo de 5 dias, essa cessação de funções, sem prejuízo dos deveres que incumbam outras entidades. Portanto, quer o autor, quer o coordenador, têm estes deveres de comunicação. Depois, vamos agora passar, então, relativamente aos deveres do diretor de obra, estão definidos no artigo 14º, dos quais destaca assumir a função técnica de dirigir a execução dos trabalhos e a coordenação de toda a atividade de produção da empresa responsável pela execução da obra, assegurar a correta realização da obra no desempenho das tarefas de coordenação, direção e execução dos trabalhos, em conformidade com o projeto de execução e cumprimento das condições da licença ou admissão em sede de procedimento administrativo ou contratual público, atendendo aqui às questões da obra pública e da obra particular. Requerer, sempre que necessário, a intervenção do diretor de fiscalização da obra, a assistência técnica dos autores de projeto, facto este que deve ser previamente comunicado ao diretor de fiscalização da obra e registado no livro de obra. Portanto, aqui o que está em causa é que a violação destes deveres e a serem detectados constituem contraordenação. Tem aqui uma continuação relativamente aos deveres do diretor de obra. Mais uma vez, a questão de comunicar no prazo de 5 dias úteis a cessação de funções enquanto diretor de obra, para efeitos de procedimentos previstos quer no RJUE, quer na contratação pública. Assegurar a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades por técnicos qualificados nos termos definidos no artigo 14º-A desta lei. Portanto, aqui é relativamente ao diretor de obra. Passando agora ao artigo 16º, que define os deveres para o diretor de fiscalização de obra, há aqui a questão de assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto de execução e o cumprimento das condições de licenciamento e das normas legais e regulamentares em vigor. Acompanhar a realização da obra, recorrer sempre a técnicos em número e qualificações suficientes de forma a que a fiscalização abranja o conjunto de projetos envolvidos, requerer a assistência técnica do coordenador de projeto, com a intervenção dos autores de projeto, sempre que necessário, devendo este facto ficar registado no livro de obra. Portanto, qualquer falha neste sentido constitui contraordenação. Ainda nesta questão dos deveres do diretor de fiscalização de obra, tal como referido relativamente aos anteriores, ele também tem a obrigação de comunicar no prazo de 5 dias úteis a cessação de funções enquanto diretor de fiscalização para efeitos dos procedimentos previstos quer no RJUE, quer no CCP, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades. Assegurar a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades por técnicos qualificados, nos termos definidos no artigo 14º-A desta lei. Por fim, e aqui, agora, há aqui uma questão que a lei define no artigo 24º-G,
que das sanções que sejam aplicadas no âmbito dos processos de contraordenação conduzidos pelo INPIC, há a obrigatoriedade de comunicar, quer a cada um dos técnicos, há a obrigatoriedade de comunicar essas situações à Associação Profissional Pública respectiva, caso exista. Portanto, se os técnicos estiverem inscritos numa associação pública determinada, nós teremos que comunicar as sanções que lhes sejam aplicadas. Portanto, vou agora passar a outra matéria e que tem a ver com a mediação imobiliária. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Portanto, a Lei 15 de 2013 entrou em vigor em 1 de março de 2013 e estabelece o regime jurídico que fica sujeito à atividade de mediação imobiliária. No seu capítulo 5º, cujo título é Fiscalização e Sanções, e que se situa entre os artigos 26º e 35º, a competência de inspeção e fiscalização é de igual modo do INPIC. É uma matéria que é faz parte regulamentada pelo Instituto. Eu gostaria de explicar aqui algumas alterações que houve relativamente ao regime anterior. O regime anterior, que era o Decreto-Lei 211 de 2004, e com as alterações do Decreto-Lei 69 de 2011, alterou algumas questões, nomeadamente regulamentou e despenalizou o exercício da atividade de angariação imobiliária e a contratação desses angariadores por parte das mediadoras imobiliárias. Por outro lado, esta Lei 15 de 2013 também reduziu os requisitos de acesso e permanência à atividade de mediação imobiliária, tornou com caráter definitivo a licença que é emitida às empresas de mediação imobiliária e houve uma alteração mais substancial, que foi criar um regime de exercício dos prestadores estabelecidos noutros Estados-membros e que se pretendam estabelecer em Portugal ou pretendam para um determinado registro para um ato ocasional. Portanto, estas alterações de alguma maneira fundamentam esta nova lei. Agora, não, a figura, só queria fazer uma à parte, a figura do angariador imobiliário não existiu, não deixou de existir, existe, mas não existe com a obrigatoriedade de inscrição no ICI, nem com a obrigatoriedade de frequentar ou de fazer o exame que era necessário. Portanto, ele pode existir, mas não tem, em termos de atividade, não há uma obrigatoriedade de conhecimento por parte do INPC, não, do INPIC. A competência, voltando aqui à questão das contraordenações, e que está definido no artigo 32 da Lei 15 de 2013, a competência de inspeção e fiscalização também é do INPIC, como entidade reguladora destas matérias, e o regime sancionatório. Aqui existe uma grande diferença relativamente a todas as questões que tivemos a falar no âmbito da construção. A lei da mediação não faz uma distinção relativamente à classificação das contraordenações em muito graves ou leves. Portanto, ela define valores para cada situação. Que situações que para nós poderemos considerar pelo valor mais grave ou menos grave, mas a lei da mediação não faz essa distinção. Como também não faz a distinção relativamente à qualidade do infrator, ou seja, se estamos a falar de pessoas singulares ou pessoas coletivas. O sujeito da infração quer o valor da coima a aplicar, quer seja pessoa coletiva ou singular, é igual, ela não faz essa distinção. Portanto, agora, os valores das coimas são estes que estão aqui definidos, de coima de 5.000 a 30.000, 2.500 a 25.000, 1.000 a 10.000, 750 a 5.000, 500 a 2.500 euros. Agora, aqui, relativamente a esta situação, e falando em termos de valores abstratos da coima, nos valores da coima entre os 5.000 e os 30.000 euros, temos as questões do exercício da atividade sem licença,
Eu vou seguir o que está aqui definido, mas não vou ler especificamente o que lá consta. Portanto, é o exercício sem licença, é o exercício em estabelecimento encerrado coercivamente, é o exercício por empresa estabelecida noutro Estado do Espaço Económico Europeu sem pagamento da taxa, ou seja, sem registro de licenciamento no INPIC, e é o exercício por livre prestador de serviços que não esteja legalmente estabelecido noutro Estado do Espaço Económico Europeu, ou seja, sem registro no INPIC como livre prestador de serviços. Depois, aqui, no valor das coimas entre os 2.500 e os 25.000 euros, temos as questões da violação dos deveres para com os clientes e destinatários, que estão definidos no artigo 17 da Lei 15 de 2013, a violação dos deveres relativos a quantias prestadas pelos destinatários, e aqui são as situações que mais se notam em termos de ilícitos e da prática de ilícitos por parte das mediadoras, é aqui nesta questão relativa às quantias prestadas pelos destinatários e que as empresas não devolvem, e que estamos a falar aqui nos termos do artigo 18, a violação ainda do dever quanto ao adiantamento recebido por parte da mediadora dos seus clientes. Portanto, isto acontece com alguma frequência. Portanto, isto é um resumo do que está aqui definido em termos do artigo 32. Depois, com a coima abstrata entre os 1.000 e os 10.000 euros, temos as questões de falta de comunicação de abertura, alteração da localização ou encerramento de estabelecimento, que estão definidos no artigo 14º. E temos ainda o atendimento em instalações destinadas à habitação, com exceção dos imóveis para a habitação que são objeto da mediação. Portanto, é a empresa utilizar uma habitação como um estabelecimento. A habitação própria, mas aquelas em que ela está a mostrar o imóvel, ou o imóvel que faz parte do objeto da mediação, essas situações não estão contempladas aqui. Depois temos as situações dos valores das coimas entre os 750 euros e 5.000 euros e que são relativas à falta de exibição dos cartões pelos representantes legais das empresas de mediação imobiliária, está definido no artigo 4º, número 2, a falta de exibição da denominação do número da licença ou do registro da empresa nos estabelecimentos e postos provisórios, nos contratos, na correspondência, nos documentos contabilísticos e em publicidade que a empresa faça, e que está definido no artigo 13º, estas questões, portanto, constituem contraordenação. A violação dos deveres gerais assinalados no artigo 20. Aqui há uma distinção. Há determinadas alíneas do artigo 20, que são as alíneas A, C, D, E e G, constituem contraordenação com o valor de coima abstratamente aplicável entre os 750 euros e os 5.000 euros, por serem situações, permitam uma expressão, talvez mais graves do que aquelas que eu vou dizer a seguir, que o valor da coima é entre os 500 a 2.500 e já são outras alíneas, são as questões da alínea B, H e I do artigo 20. Portanto, há aqui uma distinção, são deveres das empresas, mas que a lei distingue em termos de condenação. Portanto, voltando à questão dos valores entre os 500 a 2.500 euros, e vou passar aqui, são estas as situações, temos a falta de entrega dos cartões de identificação dos representantes legais nas situações de caducidade, suspensão ou cancelamento da licença, há uma obrigatoriedade de entregarem os cartões ao INPIC. Portanto, esta falta de entrega, e se for detectado no âmbito de uma inspeção, constitui uma contraordenação. A violação dos deveres gerais assinalados, e que eu falei há pouco, no artigo 20, que é as alíneas B, H e I, a falta de informação em si, no prazo de 60 dias após a realização do primeiro serviço pelo livre prestador de serviços, portanto, ele é obrigado a comunicar, mesmo que seja, portanto, quando ocasional, a comunicar ao Instituto
que efetuou esse serviço, portanto, isto constitui contraordenação, e a falta de identificação dos técnicos e angariadores. Aqui é pura e simplesmente de identificação. Portanto, já não há a questão da relação entre a empresa e o angariador, já não há a questão do angariador estar inscrito, é pura e simplesmente comunicarem, pura e simplesmente no âmbito de uma ação expectiva, por exemplo, eles estarem lá e estarem identificados e nós sabemos quem são no estabelecimento da empresa. Por fim, há ainda a questão das sanções acessórias, que estão definidas no artigo 32, número 3, e nos casos em que é aplicada uma sanção a uma entidade, a uma empresa, uma arguida, no âmbito do artigo 32, número 1, a linha A e B, que são as primeiras que falei, pode ainda ser aplicada uma sanção acessória de encerramento de estabelecimento, de interdição do exercício da atividade ou da privação do direito de participar em feiras ou mercados. Estas interdições, ou seja, estas sanções acessórias que são aplicadas, não podem ser por um período superior a 2 anos. Pronto, aquela questão do face ao regime anterior não houve alteração do valor das coimas, é aquilo que falei no início. Também aqui a negligência e a tentativa são puníveis, sendo os limites mínimos e máximos reduzidos a metade. Obrigado. E há alguma questão? Obrigado.